E aí, gente? Como estamos? Mais uma terça-feira, quarentena. Hoje, dia 21 de abril, né, cara? Feriado ainda. Que loucura isso tudo, né, que tá rolando. E aí, Fernanda, Bru, Lucas. E aí, galera? Vocês estão todos bem? Eu tô de volta aqui à ilha, a minha casita. Tô aqui na Casa Brise com os meus filhos. Cara, eu tô curtindo demais. Que saudade que eu tava desse povo, velho. Vocês devem ter visto aí meus stories, né? Parecendo um bando de louco. Mas, cara, é muito bom esses cachorros. Quem tem sabe o que eu sinto quando eu chego em casa. Retorno. Galera, seguinte, na live de hoje eu vou falar de uma coisa que eu venho estudando e vendo cada vez mais a fundo, e que é uma coisa básica da arquitetura e construção modular, que é que tipo de construções, quais os tipos que existem de construção modular, né? Basicamente, a gente tem duas linhas, né, de raciocínio, duas tipologias enquanto sistema construtivo modular: pré-fabricado, off-site, seja lá como é que você quer falar. E não só, né, o mundo inteiro, né, não só aqui no Brasil, o Brasil copiou, né, as nomenclaturas do mundo, as terminologias, né, as tipologias. E é o seguinte, não vou fazer muito mistério, até porque é muito básico. No sistema construtivo modular nós temos duas linhas, a linha 2D e a linha 3D. O que é isso? Imagina que na linha 2D são painéis, que a gente até chama construção panelizada, panelized, que são conjuntos de painéis, sejam eles fechamentos laterais, como paredes, sejam eles lajes, coberturas ou bases dos módulos, que são fabricados de forma controlada no ambiente, numa fábrica, né? São pré-fabricados. E aí, um ou mais componentes, ou dezenas ou centenas de componentes, formam um painel, e esse painel vai ser montado on-site, ou seja, in loco, no local da obra, no site da obra. E isso é considerado uma das tipologias. Tem algumas vantagens e outras desvantagens. Eu vou falar delas daqui a pouquinho. O outro sistema, a outra tipologia construtiva é o 3D, que são os módulos, né, a construção volumétrica, que também são fabricados, né, são pré-fabricados num ambiente controlado, numa fábrica, né, um ambiente altamente automatizado, tecnológico, que aí, em vez de eles serem panelizados, serem painéis, são os módulos já concebidos, que são componentes, eles são o todo da edificação, se a gente estiver falando de uma edificação só de um módulo, né? Ou ele pode ser um componente de uma edificação com demais módulos, como por exemplo uma edificação em um hotel, por exemplo, uma edificação vertical que tem ali empilhados módulos ou acoplados lado a lado, né? Depende da tipologia do seu projeto, da função do seu projeto, enfim, do programa do seu projeto. E essas são basicamente as duas formas de construção modular que existem. É lógico que embaixo, né, tem uma ramificação. Por exemplo, nos panelizados tem os painéis que são autoportantes, que aí quando eles são montados, né, por exemplo, os painéis ali de paredes, eles, quando colocados lado a lado, eles se conectam, né, e aí eles formam um núcleo rígido que ele é autoportante. Né, acoplados ali com a base e com a cobertura, ele se torna um módulo ali que ele é autoportante. Existem também outras tipologias embaixo ali da linha do 2D, da construção panelizada, que é o exemplo da gente formar uma construção pré-fabricada, modular, através de vigas, pilares, né, e formando aquele famoso quebra-cabeça, aquele esqueleto estrutural, e aí depois você vem com
as paredes já montadas como um componente, né, construtivo ali, elas vêm vedando os ambientes ali, os fechamentos laterais, ou os fechamentos superiores, no caso de forro ou de telhado, ou os fechamentos, né, a base, não seria um fechamento, a base do módulo da edificação. Essa também é uma das tipologias da família do 2D, tá? Apesar dela ter uma necessidade de uma grelha estrutural, como a Cis House, por exemplo. A Cis House, ela tem essa tipologia construtiva, ela é um esqueleto metálico ali, que ele é montável com um sistema altamente tecnológico, né? Que foi desenvolvido por eles, patenteado por eles. E aí vem os painéis laterais, né, com material industrializado também, que não necessita de acabamento no local. O sistema Cis House ele é especial, porque toda a casa ela é montada sem uso de água, toda uma casa seca, construção a seco. E tem as tipologias 2D que elas são montadas, as paredes e tal, e que depois elas precisam de um acabamento interno, se for o caso de um gesso acartonado e tudo mais, fazer um certo nível de acabamento. Né? Aí você vai ramificando, mas por via de regra a gente tem dois tipos de construção modular. Uma é a 2D, panelizada, e a outra é a 3D, que é a volumétrica, né? E essa, por sua vez, ela tem também uma ramificação, que aí eu tenho ali possibilidade de trabalhar em ambos, né, gente? Eu tenho a possibilidade de trabalhar em wood, que é madeira, em steel, metal, né, e o concreto, tá? Mas embaixo ali da família do 3D, dos módulos, né, da construção modular volumétrica, a gente tem ali os módulos que são estruturais e os módulos que não são estruturais, que eles são não como é que chama, gente? Tem um nome em inglês, eu vou olhar aqui agora para vocês e falar. Mas ele não aceita carga em cima dele, que é o exemplo, por exemplo, de kits de banheiro, né? Seja para hotéis, seja para apartamentos, seja para navios, enfim, que são kits que eles funcionam dentro de uma estrutura já concebida autoportante, uma estrutura que vai suportar ali os elementos que estão naquele pavimento, né? E como eu disse agora, né, tem alguns exemplos dele, como os banheiros são módulos muito comuns nesse tipo de módulo não resistente, né, não estrutural. Né? E no lado dos módulos estruturais, né, eu tenho ali a possibilidade de trabalhar com a construção metálica com aços pesados, né? Tem o light steel frame, que é a construção, que é o steel frame leve, né, como o próprio nome diz, né? Eu tenho condições de trabalhar ali com o container, é um tipo de construção metálica, de construção modular volumétrica, né? Ele é um módulo, apesar de já ser reuso, né? É o fruto de um reuso. Eu tenho também no wood frame, eu tenho, deixa eu ver se a gente tem, não, no wood frame eu tenho os módulos não estruturais e os módulos estruturais também, da mesma forma como eu tenho no metal, eu tenho no wood frame. E no concreto não, no concreto eu acho que é só o estrutural mesmo, até pela característica do material. Mas é isso, deu para entender? Basicamente aí as tipologias que a gente tem, as linhas, né, elas se ramificam, e aí existem fábricas, né, especializadas, né, em cada um desses nichos dentro da construção modular. E nós arquitetos, quando vamos conceber uma edificação modular, a gente já tem que ter isso em mente, né? Qual o sistema construtivo que nós pretendemos utilizar de acordo com o programa que nós pretendemos desenvolver. Porque às vezes a gente está falando de uma construção de alto padrão que requer grandes vãos, alto pé direito e tudo mais, nós vamos por uma linha. E quando a gente tem uma linha, por exemplo, um hotel com alto grau de repetibilidade dos módulos, né, de padronização dos módulos, a gente vai por outra linha, como a construção volumétrica, por exemplo, 3D, né, que fazem hoje, né, são responsáveis pelos grandes edifícios modulares que tem aí no mundo hoje. É interessante que a gente está numa corrida de recordes, né, porque
há anos, há poucos anos, a gente vem agora, cada dia mais um lança, né, um país, uma fábrica específica, um arquiteto lança ali um edifício mais alto do que o outro em termos de modular. A gente tinha há pouco tempo o recorde de 26, depois passou para 32, agora já temos um de 40 andares em Singapura, um edifício com módulos de concreto. Então é muito show, é muito show. Olha só para dar uma pequena exemplificada para vocês, deixa eu tirar aqui que tem... Olha aqui. Esse aqui é um material que eu já até disponibilizei para vocês aqui na internet. Ele é um material que é da AIA, que é tipo como se fosse o CAL lá dos Estados Unidos. Eles desenvolveram esse guia de introdução da arquitetura modular para arquitetos. E é um guia gratuito, tá, gente? Ele tem 40 e poucas páginas. Eu já li e reli. Vale muito a pena, tem cases, estudos de caso. E aqui, ó, só para exemplificar para vocês, eles mostram muito bem o que eu estou falando entre os dois tipos de construção modular. Basicamente, nós temos o 3D, que você concebe num ambiente controlado o módulo como um todo, volumétrico 3D. E aí eles são empilhados como um Lego mesmo, né? Ou por um guindaste ou por uma crane, como é que fala? Eu já estou lendo em inglês e estou esquecendo da palavra em português, de uma grua. E aqui na direita a gente tem, como vocês podem ver, os painéis que também são utilizados, que são erguidos ou com um guindaste ou com uma grua, enfim. Até mesmo um caminhão Munk, dependendo da estrutura que vai ser edificada, mas você vê que os painéis que compõem as estruturas da edificação é que são içados, é que são pré-fabricados e não... Voltou? Voltou. Bem, olha aqui, deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês. Esse aqui é o sistema que eu estou falando aqui, ó. Construção panelizada 2D, no estilo que você concebe aqui o esqueleto da edificação, tudo pré-fabricado, pré-dimensionado. Isso aqui é totalmente montado numa fábrica, desmontado e depois montado no local, né? Todas as peças se encaixam. E aí depois você tem a montagem como se fosse um jogo, né? Um quebra-cabeça. E isso pode ser desmontado ou não, pode ser uma construção modular temporária ou permanente. Bem, vou responder algumas dúvidas. Deixa eu voltar meu celular aqui para meu suporte. E aí, Gui, qual é? Tava na sua terra ontem, né? Gente, ficou muito claro aí para vocês quais os dois tipos de construção modular? Então, quando você, como arquiteto, você vai trabalhar na concepção do seu projeto, você precisa entender entender o mercado que você está trabalhando, entender o sistema que você está trabalhando. Então você tem que se capacitar para saber quais as tipologias disponíveis para determinado projeto que de acordo com o programa que você vai executar, com o projeto que você vai executar. Então, se for uma casa de alto luxo, por exemplo, vai precisar de uma solução que ela é mais customizável, né, do que uma solução, por exemplo, de um hotel, que ela vai ser altamente replicado os módulos e tal, e vai precisar de uma sequência, linha de produção bem menos exclusiva, no sentido, bem menos personalizável no sentido ali dos módulos em si. Ela vai ser mais padronizada do que quando você vai trabalhar com uma construção de alto padrão, né? Então, dei dois exemplos aqui, mas para cada tipo, né, de construção, para cada tipo de projeto tem um sistema que atende melhor ou pior do que o outro, certo? Felipe, o metalão pode ser usado na construção de módulos? O Gui, pode, desde que haja um cálculo estrutural para isso, né? Você pode utilizar, você tem o ferro preto, né, o aço carbono ou o aço galvanizado, então você pode utilizar, tem as espessuras, a alma e tudo mais, as dimensões diferentes, mas pode ser utilizado sim, tá? Depende das cargas que ele vai
se vai ter balanço, se não vai, se vai ter módulo em cima, se não vai. Então tudo tem que passar por um calculista, um engenheiro mecânico, né, que vai calcular essas estruturas. E sobre a mistura dos módulos, fala, Aline, que mistura? Você já falou sobre uns vídeos há uns meses atrás. Que mistura dos módulos? Fala, explique-se. Aonde eu baixo esse PDF? Boa. Olha só, o PDF está... Coloca aí, AIA, deixa eu colocar aqui para vocês. Gente, o melhor é que isso é gratuito, né? Só que tem uma questão, é inglês. Cara, nos dias de hoje todo mundo tem que saber inglês, né? Se vocês quiserem ser alguém na vida aí, temos que saber inglês, pô. Porque você vai representar o seu projeto lá fora, num concurso, e aí, você não vai saber inglês? Você vai conversar com o seu cliente, vai começar a se tornar referência. Projetos de fora vão ser demandados, você não sabe inglês? Tem que saber. Muito material bom, que a maioria deles está em inglês, lá da gringa, então AIA, vamos colocar aqui, coloca aí no Google AIA, AIA Modular Guide, vocês vão ver que o primeiro que aparece aí já é ele, mas eu vou colocar aqui para vocês agora. The American Institute of Architects. Vou colocar agora para vocês. AIA.org. Tá aí, galera. Aí vocês colocam aí... Modular and Off-Grid Site and Modular and Off-Site Construction Guide, tá? Não tem erro. É um PDF obrigatório. Tipo container com projeto modular, os dois. Sim, existe. É um projeto híbrido, né? Gente, existe uma falsa questão no mercado que, para quem não conhece construção modular, acha que é 880, é tudo ou nada. Que a gente só pode fazer ou projeto 100% em container, 100% de forma convencional, 100% de wood frame ou de steel frame, e não pode mesclar, né, as tipologias construtivas. Errado. Existem os níveis de modulação que determinada obra tem, os níveis de pré-fabricação que as obras têm. Então tem obra que tem 80%, tem obra que tem 60% de pré-fabricação, tem obra que tem 95% de pré-fabricação, tem os módulos que chegam prontos, né, que então são 100% pré-fabricados, e depende, essa parte que não é pré-fabricada, ela pode ser feita de alvenaria, pode ser feita de outros materiais, pode haver a compatibilização entre sistemas construtivos distintos, materiais distintos, né? Então é uma questão de projeto. Os módulos que são empilhados, 3D no caso, o hotel, a questão de circulação horizontal ou vertical, criam-se módulos para os mesmos? Muito boa pergunta. Imagino que você é a Isabela, né? É o seguinte, e aí tá um exemplo de solução, por exemplo, que ela pode ser híbrida. Você pode fazer o core, né, que é o coração ali, a estrutura rígida de determinada edificação de concreto armado, por exemplo. E aí você utiliza ali os fossos, né, dos elevadores e a escada, por exemplo, a circulação vertical. Você pode fazer isso de construção convencional, com concreto armado, que ele já acaba ancorando os seus módulos, né, na edificação modular como um todo. E você pode também criar módulos para fazer o core, né, o coração, a estrutura central ali das edificações de forma modular também. Você pode utilizar concreto, você pode fazer de aço ou de madeira, dependendo do cálculo que do seu projeto e do cálculo que é feito em cima das demandas de peso, enfim, que são necessárias
para determinado projeto. O corretor do Android está me traindo. Fala, Pulga! E aí, meu irmão? Que saudade de você, cara. Valeu, Aline. O link direto aí, Felipe. Cadê? Ah, boa, boa. Valeu, é porque eu não ia ficar aqui copiando e colando. Valeu demais, velho. Pimentel. Fala um pouco sobre a importância da utilização de contêineres nacionais higienizados. Aqui no Rio, as empresas de revenda não nacionalizam e temos que providenciar isso por nossa conta. Cara, ô Marco, tem que utilizar, velho. É a saúde, né? A segurança, ainda mais em dias hoje que a gente está vendo aí o tanto que a contaminação acontece de forma fácil, né? E rápida. Então, com essas questões ocultas ao nosso olho, então você tem que fazer descontaminação, é fato. Tem que contratar ali um fiscal para avaliar essa habitabilidade do seu container, né? Esse laudo, se a empresa que está te vendendo o container não te fornecer, você pode contratar isso à parte, né? Esse laudo costuma ser cobrado aí 600, 700 reais, dependendo do local, da empresa que vai fazer. Tem que ser uma empresa séria, né? Porque laudos e laudos, né? A gente está no Brasil e isso, infelizmente, existem empresas que não são sérias para emitir esses laudos, então tem que ser uma empresa de referência para isso. Assim como tudo, né? E assim, essa higienização, né? O container tem que ser higienizado, ok, mas às vezes ele está higienizado, está limpinho ali, aos seus olhos, mas se você pegar um fiscal que vai ali com o equipamento dele para avaliar radioatividade, para avaliar outras contaminações que não são visíveis, né, aos nossos olhos, ao nosso olfato, enfim, isso acaba passando despercebido e vai gerar um tipo de problema, sei lá, qualquer, para o seu cliente. E aí, galera, tá gostando da live? Isso aí, Aline. Onde eu baixo esse PDF. Pá. E aí, Laila? E aí, como é que estão seus filhos aí? Mais calmos? Cara, imagina as mães, gente, nessa quarentena, ficando o dia inteiro com os meninos dentro de casa, e às vezes no apartamento e tal. Não há o que fazer, né, cara? Que loucura que deve ser. Fala, Aline. Consegui entender um tico que assisti, mas dá pra nortear o que eu pegar. Tá, se não entender, fala aí. Galera, é isso então. Quinta que vem eu vou fazer... Quinta agora eu vou fazer uma outra live. E se vocês tiverem sugestão de mais assuntos, vocês mandem pra nós, tá? Fala, Jane. Com todo o processo para tirar essa contaminação do container, ainda pode haver riscos? Se o laudo, depois que você fizer a descontaminação... O ideal é você fazer a descontaminação antes. A empresa fazer a descontaminação antes. Se é que o container pode ser descontaminado do que ele está eventualmente lá, qual seja o problema dele, qual foi a carga que ele trabalhou, que ele transportou. Mas o que é certo de se fazer é depois, na hora de você for comprar o container, tirar ele lá do pátio, quer dizer, antes de fechar negócio, né, e tirar o container do pátio, você tem que ir lá fazer o laudo. Se o laudo deu ruim, escolhe outra caixa, cara. Não vai pedir para higienizar o container e tal. Pode até acontecer isso, mas e se o problema for radioativo? Né, esse container tá descartado, é sucateado para mim. Então escolhe outra caixa. Tem que pegar container bom, gente. Container amassado, container sucateado, container ruim demais. Não adianta o projeto ser lindo, maravilhoso, top, eficiente, o container vai estar todo acabado. Você nunca vai conseguir um bom aspecto no seu projeto. Qualidade é importante, gente. Não esquece disso, não. Tem que ter curso de arquitetura modular em Recife, quando tudo se resolver. Claro, isso aí já está mais do que certo, tem que ter. Tem que rever todo mundo aí, né? Fiz vários amigos.
Ô Gui, é possível avaliar com o laudo, tá? O laudo eles vão lá com a maquininha, com medir radiação e tudo mais, vão pegar uma amostra, fazer, enfim. Depois de higienizado, só que você não tem que ficar dando murro em ponta de faca, não. Se o container tá ruim, deu ruim na primeira vez, pega outro container, cara. Valeu, loucura total, mas ao mesmo tempo é bom também. Não tem em Goiânia por enquanto. O próximo vai ser provavelmente em São Paulo, o presencial. Olá, Felipe, qual a opinião sobre a aplicação de container de concreto no Brasil? Não é um módulo, né? Vamos dizer assim. Cara, você sabe que ele já é muito utilizado? A Visia, através da Ciscobras, que é uma empresa do grupo ali, agora, eles eram um grupo, agora cada empresa está separada ali com o seu ramo, mas eles fazem muito módulos de concreto para presídios, né? Para penitenciárias. E é um sistema que chama Ciscopen. Ciscopen, eu acho, Sistema Construtivo Penitenciário, que a Visia desenvolveu, patenteou e tudo mais. A Visia é aqui do Rio Grande do Sul. Eles eram parte de um grupo, né? E tinha a Ciscobras tem base na Bahia. Então eles têm os módulos, né? Aí essa parte dos módulos ficou com a Visia, que detém esse know-how de fazer sistema construtivo em módulos de concreto armado, tá? E lembrando que o prédio mais alto do mundo é feito em módulos de concreto armado lá em Singapura. Seria interessante criar um fórum, que tal você liberar? Um fórum sobre o quê, Marco? Aqui no interior do Maranhão estão usando container, não sei onde conseguem ainda. Estão usando container. Cara, deve ter um Porto Seco por aí. Ou não sei, sempre. Existem muitos portos secos no interior do Brasil que a gente pode conseguir containers, tá? Não é só nas regiões portuárias marítimas, não. Cidade pequeniníssima, bom que lembrei até de ir atrás mesmo saber sobre esse tipo de construção. Galera, eu vou ficando por aqui, 6 horas, e é isso. Quero dizer para vocês que eu tô amarradão de estar em Floripa, de estar de volta aqui na ilha. É lógico que eu já dei minha corrida hoje, né? Mesmo pegando estrada, eu já dirigi quase 600 km para chegar aqui, mas está tudo certo. E vamos que vamos. Fiquem bem, galera. Se cuidem, tá bom? Galera, Uberaba tem um Porto Seco. Depois eu respondo as demais perguntas, tá? Eu vou nessa. Obrigadão. Eu vou subir essa live lá no YouTube, para quem não assistiu tudo desde o começo, tá? E eu vou colocar lá no YouTube também o link para baixar o guia de modular, de arquitetura e construção modular lá da AIA dos Estados Unidos, tá bom? Falou, galera. Beijo para vocês.